Graça e paz, Deus abençoe a sua vida. Aprenda a pregar. Marcos, capítulo 4, do versículo 35 ao 41. Esse texto bem conhecido e é uma sugestão aqui de um inscrito. Eu estou gravando aqui esse vídeo e eu creio que vai abençoar o seu entendimento. É um texto muito simples, mas que nos dá aqui 3 grandes lições. Esse texto fala que Jesus ele acalmou uma tempestade. Bom, vamos aqui entrar então no texto, na explicação, tá bom? E eu vou trazer também a aplicação para que você venha ministrar essa palavra em qualquer oportunidade que você tiver, seja numa célula, seja na sua igreja, enfim, aonde o Espírito Santo te usar. Glória a Deus! Se você já gostou desse tema, desse vídeo, clica aqui no gostei, é muito importante para mim, e se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Bom, vamos lá. Marcos 4, versículo 35 e 38 a princípio. Vamos ler? Eu coloquei um tema para facilitar ali a mensagem. Sempre eu coloco um tema, você fica à vontade, tá bom? Se você quiser colocar o tema, você coloca. Se você não quiser colocar, não tem problema. Eu coloquei assim, ó: seu destino está nas mãos de quem te chamou. Meu irmão, minha irmã, esse texto ele vai deixar bem claro porque eu coloquei esse tema. E eu vou explicar o porquê. Vamos lá. Versículo 35 em diante. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Versículo agora continuando 39 ao 41. Ele se levantou e repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Bom, vamos entender esse texto. Você vê que Jesus manifestou aqui o seu poder através da fé. Manifestou ali o seu poder diante de uma adversidade que os seus discípulos estavam enfrentando. Mas antes de eu trazer a aplicação, eu quero trazer aqui a explicação simples para que você entenda e para que você venha pregar esse texto. A explicação é essa. Esse relato narra um episódio em que Jesus e seus discípulos estavam navegando pelo mar da Galileia, quando uma tempestade violenta se abateu sobre eles. Enquanto Jesus dormia tranquilamente no barco, os discípulos enfrentavam medo e aflição diante da tempestade. Despertando Jesus, eles o interrogam com receio da morte iminente. No entanto, Jesus demonstra seu poder sobre a natureza ao acalmar a tempestade com a simples ordem. Em seguida, ele questiona a falta de fé dos discípulos diante da situação. Então, a explicação basicamente é essa, bem simples, desse texto. Então, Jesus está ali dormindo, vem uma tempestade. Só uma curiosidade aqui: o Mar da Galileia é um grande lago, não é nem um mar. Se você for em Israel, se você pesquisar depois aí, você pode pesquisar, você vai ver que o Mar da Galileia é um lago. E agora imagina você, uma tempestade num lago. Realmente era algo sobrenatural que estava acontecendo ali. Bom, Jesus, ele está dormindo diante daquela tempestade. É curioso que Jesus está ali dormindo, o barco está ali balançando para um lado e para o outro. E aí eu te pergunto: quem que dorme numa tempestade, meu irmão? Quem que dorme diante de uma tempestade, o barco está ali balançando? Somente Jesus mesmo para fazer isso e demonstrar que ele estava no controle de tudo. Essa é a verdade. Então você pode já trazer isso para a igreja, falar: igreja, como que você se comporta diante das tempestades da vida? Porque Jesus aqui, ele estava dormindo, ou seja, ele não estava preocupado com aquilo que estava acontecendo. Então você já traz essa pergunta de curiosidade
para aguçar o interesse das pessoas na sua mensagem, na sua pregação. Porque senão você começa a trazer a leitura do texto, as pessoas, se você não trouxer ali algo que faça as pessoas prestarem atenção, perde sentido a mensagem. É claro que na hora o Espírito Santo, ele vai te usar da melhor maneira. Enfim, o Espírito Santo nos usa e ele está no controle da pregação. Mas é importante você ter esse tipo de argumento, né? Uma dica aqui. Irmãos, o que você faz diante do problema? Como que você se comporta diante das adversidades? Jesus estava dormindo na tempestade, mas ele estava ali em paz. Ou seja, nos dando um exemplo que pode estar tudo dando errado ao seu redor. Quando Deus está no controle, você não deve temer. Deu para você entender? Então você já traz aquela pergunta ali e eu tenho a certeza que o Senhor vai te usar. Bom, essa foi a explicação. E a aplicação desse texto? Como que podemos aplicar? Eu separei aqui 3 aplicações, tá bom? Você pode colocar mais, você pode trazer mais entendimento, mais explicação, mas eu quero ser breve aqui para que você venha ministrar essa palavra. A primeira aplicação que eu coloquei foi essa daqui, ó. Confiança em meio às adversidades. Como eu acabei de falar para você sobre Jesus estar dormindo. Assim como os discípulos enfrentaram uma tempestade, nós também enfrentamos tempestades em nossas vidas, problemas, né? Lutas, sejam elas físicas, emocionais, espirituais, sociais, enfim. Esse relato nos lembra de confiar em Jesus, mesmo nas situações mais desafiadoras. Ele está conosco em meio à tempestade, pronto para acalmar nossos medos e trazer a paz. Então, essa é a primeira lição que você pode trazer para a igreja. Igreja, confie no Senhor. Não importa o que você está passando. E, meu irmão, enquanto a gente fala isso, é porque a gente já passou situações também dessa maneira. Quem nunca passou problema? É ou não é verdade? Quem nunca aqui enfrentou dificuldade? Todos enfrentamos. Então, você vai ali trazer essa expressão. Confie no Senhor em meio à dificuldade. Confie no Senhor em meio às adversidades da vida, seja ela emocional, as emoções, sentimentos, seja ela uma adversidade espiritual, uma batalha que você está enfrentando, seja na sociedade que você vive. Confie no Senhor. Não se desespere diante das adversidades que surgem. Quando você tem essa fé, quando você tem essa confiança em Cristo Jesus, Ele acalma o seu coração. E aí Ele te dá a tranquilidade para você resolver qualquer adversidade que você esteja passando. Era o que Jesus fez. Jesus, quando Ele estava ali naquele barco dormindo, na tempestade, Ele estava demonstrando para as nossas vidas a confiança em Deus. E nós devemos fazer o mesmo. Ok? Então, essa é a primeira lição que nós aprendemos aqui com esse texto. A segunda lição é essa aqui, ó. Fé em ação. Por que fé? Jesus repreendeu os discípulos por sua falta de fé. Ao fazer isso e lembrar que a fé não é apenas uma crença teórica. A fé, meu irmão, ela tem que ser colocada em prática. Mas uma confiança prática e ativa em Deus. Devemos demonstrar nossa fé por meio das nossas ações, ok? Confiando que Ele é capaz de intervir em nossa vida e nos conduzir através da tempestade que enfrentamos. E você pode trazer isso para a igreja, falar aí, meu irmão, minha irmã, igreja, aonde você estiver ali ministrando, falar, meu irmão, você precisa colocar a sua fé em ação. Lembra? A fé sem obras é o quê? É morta. Você pode até questionar. Coloque em ação. Repreenda aquilo que tem que ser repreendido. Use a sua fé diante das adversidades. Declare a palavra. Determine aquilo que a palavra determina e creia no poder de Deus. Isso é fé. É crer naquilo que aparentemente é impossível, mas o Senhor tem poder para fazer, segundo a sua vontade, é claro. Então a fé, ela não pode ser teórica, ela tem que ser prática. E se a gente deixar, a gente fica com uma fé teórica, aquele conhecimento, aquele entendimento, aquela sabedoria, mas se não for colocado em prática, não serve para nada. Então, você pode trazer isso para a igreja, falar, meu irmão, minha irmã, coloque sua fé em ação, coloque sua fé em prática, manifeste o poder de Deus, determine a palavra, use a palavra de Deus, creia no nome de Jesus e o poder de Deus vai se manifestar. Ok? E a última lição, para a gente concluir aqui, esse Aprenda a Pregar de hoje, é essa. Conhecimento do poder de Jesus. Como assim? Olha o que está escrito aí. Ó. Quando Jesus acalmou a tempestade, os discípulos ficaram maravilhados e perguntaram,
Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Esta pergunta nos lembra da importância de conhecer verdadeiramente quem é Jesus e o poder que ele possui. Ele não é apenas um mestre, um líder religioso, mas o próprio Filho de Deus com autoridade sobre todas as coisas, inclusive sobre as forças da natureza. Essa compreensão nos ajuda a confiar plenamente nele em todas as áreas da nossa vida. Então você precisa saber quem é Cristo, meu irmão. E você pode trazer isso para a igreja. Falar, igreja, você sabe quem é Jesus? Você conhece quem é Cristo? Esse tipo de pergunta que eu estou fazendo para você aqui, dando como exemplo para você falar na ministração, isso aí desperta a pessoa a pensar. Quando a pessoa pensa, ela consegue refletir sobre a mensagem. Então você deve falar isso. Você conhece quem é Jesus? Você conhece o poder de Deus? Porque os discípulos questionaram, mas quem é este que o mar obedece ele? Ou seja, eles nem sabiam que quem estava com eles ali era o próprio Deus, o Filho do Altíssimo, o Deus Filho, que estava ali, que tinha toda a autoridade sobre qualquer situação, seja a natureza, as forças da natureza, o mar, o vento, mas também as forças espirituais. Eles não tinham esse conhecimento ainda. Eles não tinham essa noção. E às vezes a gente não tem noção de quem é Jesus, de quem é Cristo. E você deve então entender isso e trazer essa reflexão para a igreja. Então essas são as 3 lições que eu quero compartilhar com você desse texto, para que você venha ministrar. Lembrando, meu irmão, minha irmã, o esboço vai estar aqui na descrição, tá? Com as lições, com a explicação, disponível em PDF. Você clica ali no link abaixo, ele vai abrir em PDF, você pode baixar, você pode ministrar. Mas faça do seu jeito, peça ao Espírito Santo direção. Aqui é apenas uma instrução para que você consiga pregar, para que você venha desenvolver o seu ministério de pregação. Ok? Que o Espírito Santo fale mais no seu coração. Espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje. Se você gostou, é claro, deixa o like. E se não é inscrito ainda, novamente eu peço para você, clica aqui, ó, se inscreve no canal para você não ficar de fora e receber todos os vídeos. Que Deus abençoe a sua vida grandemente, que o Espírito Santo fale mais ao seu coração. Fique na paz.